Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Tribunal de Justiça confirma cárcere para homem acusado de aplicar golpe do bilhete premiado em idosos. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A segunda Câmara Criminal do TJ negou habeas corpus impetrado em favor de homem acusado de integrar quadrilha especializada em aplicar o golpe do bilhete premiado na região norte do estado. A estratégia do bandido, segundo denúncia do Ministério Público, elegia pessoas de idade avançada como vítimas. Elas eram abordadas em área urbana e, através de encenação dos comparsas, induzidas a crer que precisavam auxiliar uma pessoa simples no resgate de loteria sorteada. Tudo não passava de uma farsa. Situações em que a vítima notava algo estranho e desistia de colaborar eram contornadas com o uso de violência. A defesa do réu, no habeas, alegou excesso de prazo na formação da culpa, em busca da liberdade do cliente. O argumento foi afastado pelo desembargador Getúlio Correia, relator da matéria, ao constatar que o acusado, com prisão decretada, ficou cerca de 18 meses na condição de foragido. O Superior Tribunal de Justiça, segundo o magistrado, entende que o chamado constrangimento ilegal não se aplica aos casos de réus foragidos. A investigação policial conseguiu provar pelo menos 4 golpes aplicados pela quadrilha, com lucro estimado de R$12 mil. A decisão de negar o habeas corpus foi unânime. Tribunal determina que suposto pai pague pensão mesmo antes do nascimento de bebê. Detalhes com o repórter Diego Souza. Um homem sobre quem recaem fortes suspeitas de paternidade de uma criança, ainda em gestação, terá que pagar pensão desde já em favor do bebê, em valor correspondente a 50% do salário mínimo. A decisão da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, com base na Lei 11.408 de 2008, que aborda a abrangência das consequências de relacionamentos íntimos que resultam em gravidez e os requisitos exigidos para que se possam conceder alimentos mensais ao nascituro. A legislação, segundo o desembargador Luiz César Medeiros, relator da apelação interposta pela gestante, aponta que se houver indícios de que o réu é pai, o magistrado indicará a quantia de alimentos gravidícios que deverão ser pagos até o nascimento da criança, com ponderação acerca das possibilidades do réu e das necessidades do autor. Para seu deferimento, são admitidos diversos meios de prova, desde a comprovação médica da gravidez e demonstração de indícios da paternidade do réu, até a existência do envolvimento amoroso entre as partes no período da concepção. No caso concreto, o órgão julgador levou em consideração conversas entre o suposto pai e a mãe da criança nas redes sociais. Nelas, fica admitida a relação sexual no período da concepção e o descuido em relação ao uso de métodos contraceptivos, reforçados ainda por orientação do homem no sentido da interrupção da gravidez. Dificilmente, argumentou o relator, alguém teria feito essa proposta se nem sequer cogitasse a possibilidade de ser o pai. A decisão foi unânime e o processo tramita em segredo de justiça. O desembargador Rodrigo Colasso será o novo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o biênio 2018 e 2019. A sessão que definiu os novos dirigentes do Poder Judiciário foi realizada nesta quarta-feira em Florianópolis. Segundo Colasso, a meta da gestão será o fortalecimento da justiça para torná-la mais ágil. O destaque da gestão é a prioridade de atividade fim, fortalecer as estruturas do gabinete do juiz para produzir mais sentenças para tentar tornar a justiça mais ágil. Esse vai ser o nosso trabalho durante 2 anos, incessante, buscando melhorar a prestação do serviço judicial. O desembargador afirma que um dos mecanismos para melhorar a produtividade será a ampliação da assessoria aos magistrados. Os juízes hoje eles têm uma assessoria para ajudar na elaboração de sentenças de despacho muito pequena. Nós queremos colocar a Academia Judicial, que é um centro de estudos do Tribunal de Justiça, ajudando o juiz a pesquisar as matérias que estão para ser decididas. Queremos também aumentar a assessoria do gabinete dos juízes,
colocar uma estrutura de trabalho de apoio mais forte para que o juiz possa aumentar a sua produtividade. A eleição foi realizada em 2 turnos, com 47 votos. O desembargador Rodrigo Colasso venceu na segunda rodada o desembargador César Abreu, com 44 votos. Ao todo, 7 candidatos estavam inscritos para concorrer ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça. O desembargador Rodrigo Colasso é natural de Florianópolis e iniciou na magistratura catarinense como juiz substituto lotado na Corregedoria Geral da Justiça em 1989. Atuou nas comarcas de Urubici e da capital e, como juiz de direito titular, atuou em Papanduva, Palmitos, Porto União, Chapecó, Joinville e Florianópolis. Presidiu a Associação dos Magistrados Catarinenses, a AMC, de 99 a 2003 e a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, de 2005 a 2007. Em fevereiro de 2009, tomou posse no cargo de juiz de direito de 2º grau do TJ. Assumiu como desembargador em 2012. A posse dos novos dirigentes será na abertura dos trabalhos do Judiciário Catarinense no ano que vem. Cliente do meio rural que ficou 6 meses sem telefone será indenizada em R$25 mil. Detalhes com a repórter Gabriela Halp. Uma empresa de telefonia foi condenada ao pagamento de R$25 mil a título de indenização por danos morais em favor de cliente que teve suspensos os serviços de telefonia fixa por período superior a 6 meses. A sentença, prolatada em comarca do oeste do estado, foi confirmada pela 3ª Câmara Civil do TJ em matéria sob a relatoria do desembargador Marcos Túlio Sartorato. A autora alegou que em janeiro de 2014, uma forte chuva atingiu a localidade rural onde reside e ocasionou a interrupção dos serviços de telefonia em toda a comunidade. Relatou que, após o ocorrido, fez diversas reclamações à empresa, todas infrutíferas. Somente em julho daquele ano, 6 meses depois do ocorrido, o sistema foi restabelecido. Para o órgão julgador, a indenização foi arbitrada de forma a compensar o abalo experimentado pela parte autora, pessoa aposentada, que permaneceu sem comunicação durante muito tempo. Apesar de residir em local distante do centro urbano e ter o telefone como único meio de contato com o restante da sociedade. Diante dos fatos narrados, é presumido que o incômodo pelo qual passou a autora transcendeu a esfera de mero aborrecimento e é passível de indenização por danos morais, a fim de reparar o sofrimento que a falta de diligência da empresa apelada causou, concluiu o desembargador, que deu provimento ao apelo da autora para majorar a indenização de R$10 para R$25 mil. A decisão foi unânime. Homem é condenado por chantagear mulher com ameaças de exposição de imagens íntimas. Mais informações com o repórter Diego Souza. Mais um homem foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais à mulher com quem dividiu fantasias virtuais por certo período para o término da relação passar a extorquir-lhe com ameaça de divulgar publicamente as imagens íntimas que guardava em seu poder. A 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou a condenação e o valor da indenização, fixado em R$30 mil. Segundo os autos, acusados e vítima mantiveram por mais de ano contato virtual, período em que o réu convenceu a vítima a se expor diante da câmera e gravou cenas de conotação sexual. Após os registros, ele ameaçou divulgar as imagens caso ela não lhe desse dinheiro. Ela também foi compelida a lhe comprar um aparelho celular e uma câmera digital. Cansada da situação de extorsão frequente, a vítima denunciou o acusado, que por sua vez afirmou nunca ter praticado chantagem. Segundo ele, os valores recebidos diziam respeito a empréstimos feitos pela autora. Quanto ao histórico de mensagens apresentado no decorrer do processo, o réu afirmou serem elas apócrifas e unilaterais. O desembargador Saul Stey, o relator da matéria, afirmou que em nenhum momento o acusado contestou a titularidade do e-mail indicado e que a versão apresentada de que não havia chantageado a autora colidiu com o histórico de e-mails e mensagens apresentados pela vítima. O magistrado afirmou que o réu poderá ter anexado aos autos suas versões das conversas, mas não fez, porque provavelmente elas não o beneficiariam. Para o desembargador, a extorsão ficou claramente confirmada.
O réu ainda foi condenado a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 2.500. A decisão foi unânime e o processo tramitou em segredo de justiça. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, em sessão solene realizada na noite da última terça-feira na Assembleia Legislativa, foi agraciado com o título de cidadão catarinense, em reconhecimento à meritória carreira e dedicação do magistrado ao Estado de Santa Catarina. O desembargador Torres Marques, na oportunidade, disse estar honrado e comovido com a homenagem, que para ele carrega a simbologia da admiração e do respeito. O presidente fez um breve relato sobre sua trajetória em território catarinense desde que chegou em 1983 à cidade de Lages. Por lá ficou 7 anos como juiz substituto e titular. Depois disso, o magistrado teve passagens por Trombudo Central, Orleans e São Miguel do Oeste. Após retornar a Lages, veio para Florianópolis em 1993. Assumiu como juiz substituto de segundo grau em 99 e como desembargador em 2002. A proposta de outorgar o título ao desembargador Torres foi uma iniciativa do deputado Gabriel Ribeiro, seguida de forma unânime pelos demais parlamentares. A cerimônia, presidida pelo deputado Silvio Drevik, presidente da Alesc, foi prestigiada por deputados estaduais, familiares, desembargadores, juízes, membros do Ministério Público e servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, entre outros profissionais. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com a juíza Ana Luísa Schmid sobre a violência contra a mulher. Acompanhe um trecho da entrevista. Doutora Ana, eu abro essa entrevista primeiro te parabenizando pelo excelente livro que a senhora escreveu. E a minha primeira pergunta é: o dano psicológico muitas vezes é maior que o dano físico? Os danos psicológicos, não sei se maiores do que os danos físicos, mas eles são muito frequentes. Em pesquisas que já foram realizadas, foi constatado que a violência psicológica é uma violência bastante frequente, só que ela acaba ficando escondida. Eu, por quase 5 anos, respondi pela vara da violência doméstica aqui na capital, e eu percebi que não houve, no tempo em que eu estive lá, nenhuma denúncia oferecida com relação ao crime de violência psicológica, de dano psíquico contra a mulher, e que configuraria, no caso, o crime de lesão corporal, né, porque o crime de lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, ele trata da ofensa à saúde ou integridade física da pessoa. Então, o dano psíquico, ele se enquadraria no conceito de saúde, como a saúde mental, incluída aí no crime da lesão corporal. Então, esse crime acaba ficando escondido. Isso não é uma situação só aqui em Florianópolis ou só em Santa Catarina. Em pesquisa que eu realizei no Brasil inteiro, isso é uma constante. São raros, bem raros, os casos em que a violência psíquica foi apurada. Então, embora bastante frequente, até mais frequente do que a violência física, a violência psíquica fica escondida. A queixa, então, precisa ser diferente? Na verdade, precisaria ser apurado, porque como é um crime de lesão corporal, o crime de lesão corporal, para ser comprovado a materialidade desse crime, precisa de uma perícia. Ele não pode se dar somente por depoimento, por testemunhos. Ele precisaria de uma perícia, no caso, a perícia psicológica, para comprovar essa lesão. E aí teria que ver quais os critérios que essa perícia psicológica teria que ter. Quais seriam os sinais que a vítima teria que apresentar para ficar constatado esse dano psíquico. Então, isso foi objeto de uma pesquisa que eu fiz dentro do curso de psicologia. Eu estou fazendo a graduação em psicologia e dentro do curso eu fiz uma pesquisa nesse sentido, sobre quais os critérios que a perícia psicológica teria que ter para comprovar o crime de lesão corporal por violência psíquica, por dano psíquico. Aqui no seu livro a senhora fala do avanço do feminismo e como ele mudou a questão da violência doméstica. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim, a violência doméstica ali que está abrangida, né, pela lei da violência doméstica, pela lei Maria da Penha, né, também conhecida como Lei Maria da Penha,
engloba todas essas violências, a violência psíquica, a violência física, a violência patrimonial, a violência econômica, a violência sexual, então são vários os critérios, né? No caso ali da violência psicológica, como eu disse, é uma violência que acaba passando despercebida, pelo menos na justiça. Quais são os principais danos psíquicos que são relatados? Pela pesquisa que eu fiz, tá, os critérios seriam aqueles semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático ele vem descrito na CID, né, na Classificação Internacional de Doenças. Ele tem ali 3 grupos de sintomas e a perícia teria que averiguar se esses sintomas estão presentes na vítima. Então, seriam esses os critérios. E por que se escolheu o transtorno de estresse pós-traumático, né? Isso vem na literatura, né? na pesquisa de literatura que eu fiz. Porque o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno que tem uma causa. Os sintomas, eles advêm de uma causa específica. Então, diferente de outros transtornos que estão descritos na CID. Então, esse acaba sendo o parâmetro para caracterizar o dano psíquico. E a perícia psicológica, a senhora acredita que é feita de forma adequada? Na verdade, pelo menos no tempo em que eu respondi pela unidade de violência doméstica, não se fazia porque não teve nenhum processo para apuração desse crime. Eu não sei se na data de hoje, tem algum processo tramitando ali, então eu não tenho como te responder essa pergunta. Eu não sei como é que isso está, se está sendo feito e se de maneira adequada. Para eu entender melhor, doutora, seria necessário fazer 2 denúncias diferentes, uma de agressão corporal e outra por dano psicológico? Ela teria que ter uma escuta. Na verdade, quando ela fosse à delegacia, a ideia seria essa, à medida em que ela fosse narrando aquilo que aconteceu com ela, os fatos que aconteceram com ela, que nessa escuta na delegacia pudesse ser feita essa distinção. E aí ela fosse encaminhada ao psicólogo da própria delegacia para averiguar. Então, seria o que eu proponho até no final do livro ali como prática sugerida, é justamente que ela seja encaminhada ao psicólogo da delegacia, e para que ele veja, para que ele faça uma conversa com ela, uma entrevista, e indique se há indícios ou não de ela ter algum dano psíquico. Em havendo, que ele elaborasse um documento chamado atestado, que instruiria o inquérito policial para apuração desse crime. Mas isso aumentaria a pena? Na verdade, se enquadraria no crime de lesão corporal, do artigo 129, e aí a própria perícia, o que ficasse constatado na perícia, a perícia ajudaria muito em enquadrar se a lesão corporal seria aquela do CAPT, né, a lesão leve, ou se seria grave ou gravíssima, vai depender do resultado. A íntegra da entrevista você pode acompanhar pelas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.